Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está buscando conhecimento e, consequentemente, né, alcançar sua aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Neste vídeo, nós vamos tratar de controle de constitucionalidade, de medidas provisórias, de regime de urgência, vamos ver agências reguladoras também, direito tributário, um pouco de competência tributária, né, e ética. Bem no finalzinho do vídeo, vou falar aquele chute assim, aquele monte de conteúdinho de ética bem rapidinho, para você conseguir, por que não, acertar lá das 8 questões, pelo menos umas 5 ou 6 questões, tá bom? Vamos nos porém vestidos, let's travel together. Os conteúdos são os seguintes. É interessante sabermos, pessoal, que o controle de constitucionalidade ele existe, tá? E, inclusive, com as normas constituintes derivadas, né? As emendas constitucionais, por exemplo, elas existem para fazer com que a nossa Constituição não fique uma Constituição obsoleta. Isso significa que, se nós tivéssemos uma Constituição que não haveria nenhum tipo de transformação, de revisão, nós teríamos uma Constituição bem parada. A nossa não é parada, a nossa não é imutável, a nossa não é obsoleta. A nossa Constituição é uma Constituição rígida. Ela é rígida por quê? Porque a forma de alteração da emenda constitucional, ela tem um quórum, né, quantidade de votos diferente das leis ordinárias e das leis complementares, né? Leis ordinárias e leis complementares, você tem um quórum aqui de maioria simples e maioria absoluta. Agora, a emenda constitucional tem um quórum de maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 votos em cada uma das casas do Congresso Nacional, seja Câmara, seja Senado. Então, por isso que a nossa Constituição é rígida. Ela é rígida porque a forma de alteração do texto dela é diferente das leis ordinárias e leis complementares. Ela seria flexível se a forma de alteração fosse idêntica às leis ordinárias e leis complementares, tá? Agora, ela seria semi-rígida e semi-flexível se parte da Constituição fosse alterada por meio de um quórum idêntico das leis e parte de um quórum diferente das leis, tá? Algumas pessoas dizem que a nossa Constituição é uma Constituição super rígida. Super rígida por quê, Rafael? Porque ela tem as cláusulas pétreas. As cláusulas pétreas são partes da Constituição que são inalteráveis, como, por exemplo, o próprio quórum para alteração das emendas constitucionais, né? O próprio quórum para a criação das emendas constitucionais, perdão, ele é uma cláusula pétrea, você não pode vir a alterá-lo, tá bem? Beleza? Então, olha só, pessoal, lembrando aqui, nós temos os atos normativos primários, que retiram a força da própria Constituição, e atos normativos secundários, que também retiram a força, não da própria Constituição, mas das leis em si, tá bem? Então, é interessante observar, né, que as emendas constitucionais, elas alteram o texto da Constituição, as leis ordinárias, as leis complementares devem ser respeitadas, tudo isso daqui faz parte de uma lógica interessante. Então, as emendas constitucionais, elas podem sofrer controle de constitucionalidade? Claro que podem. Basta que ela não respeite esse quórum de 2 turnos, 3/5 votos, né? Basta também que ela não seja proposta por 1/3 do Congresso, né? Desculpa, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, que não é 1/3 do Congresso, é 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado, presidente da República, né? E mais da metade das assembleias legislativas. No Brasil também, né, é importante você saber que não tem secessão, não tem um estado que se transforma em outro país. Nós temos desmembramento, sim. Desmembramento é você catar um estado e transformar ele em 2 estados, tá? Agora, você não tem a secessão, que é fazer com que um estado se transforme em outro país. Isso aqui a gente não tem, beleza? Desmembramento tem, sim, por meio de lei ordinária, né, nos municípios, né, mas não tem prazo para tanto, que deveria ser estabelecido por meio de lei complementar, e no desmembramento de estados, lei complementar que estabelece. Crime de responsabilidade, pessoal, antes de falar de crime de responsabilidade, vou continuar aqui no controle de constitucionalidade, né, aproveitar o assunto. Quando você faz uma ação, você faz um pedido aqui, né, imagina que você foi cobrado de um imposto que não respeitou o princípio da noventena, nem da virada de exercício. Então, você faz uma ação e pede para o judiciário para que você não precise pagar aquilo. Ou você faz uma liminar pedindo o seguinte, ó, estão me cobrando um tributo e isso está me impedindo de participar de um processo de licitação. Esse tributo não respeitou o princípio da noventena, nem o princípio da anterioridade anual, né, que é a virada de exercício. Então, eu gostaria que isso não fosse levado em consideração. Aí o juiz pega e fala, tá bom, você não precisa pagar. A hora que o juiz fala isso, que você não precisa pagar, ele precisa dizer que aquela lei que instituiu o tributo que você está sendo cobrado, ela é inconstitucional, tá? Isso é o controle difuso de constitucionalidade, beleza? E você faz esse pedido aqui. Ele vai bater em uma das turmas lá do tribunal respectivo, né? Dependendo do estado que você está, né? Essas turmas não podem fazer o controle, pessoal. Elas não podem fazer o controle. Quem tem que fazer o controle é o pleno, pelo respeito à cláusula de reserva plenária, que é a maioria absoluta, ou o órgão especial. Agora, a não ser que o pleno já tenha feito muitos julgamentos e o órgão especial também já tenha feito, aí sim a turma pode ir lá e resolver o caso concreto, tá bom? É importante você saber que às vezes umas turmas são espertas, elas falam assim, pô, eu não vou dizer que a lei é inconstitucional, mas eu não vou aplicar a lei. Aí também isso não está certo. Ela não aplica a lei para julgar o caso, mas continua aplicando. Desculpa, ela não aplica a lei para julgar o caso, mas ela continua julgando. Ela, assim, ela julga um caso de controle de constitucionalidade, que não pode fazer, porque o órgão fracionário não pode fazer, a não ser que o pleno e o órgão especial já tenham feito muitas vezes sobre o assunto, mas mesmo ela não julgando de acordo com a lei, ela julga, tá? É a mesma coisa de você falar que você, enfim, não é racista, mas você não aceitaria que a sua filha casasse com um tipo de raça, tá? Então isso não faz sentido algum. Então, se a turma, ela vai julgar o caso, ela não pode fazer isso aqui. Ela teria que mandar para o pleno ou para o órgão especial. Tá? Ela não pode, ela julgou, mas ela não falou que a lei é inconstitucional. Ela não falou que a lei é inconstitucional, mas ela não aplicou a lei. Tá? Não pode isso. Tá bom? Súmula vinculante número 10. Aproveitando aqui no
caso de controle de constitucionalidade, pessoal, lembrar que tem algumas normas que servem de padrão de controle, né? Por exemplo, preâmbulo não serve de padrão de controle, normas supralegais não servem de padrão de controle, súmula vinculante não serve de padrão de controle, ou seja, é possível que leis e constituições sejam criadas e não estejam respeitando exatamente o que está previsto nesses dispositivos legais aqui. Tá bom? Agora, as normas de eficácia plena contida limitada, todas elas servem de padrão de controle de constitucionalidade. Tá? Leis ordinárias e leis complementares têm que estar de acordo com as leis, né, com os dispositivos dentro da Constituição de norma de eficácia plena, contida ou limitada. Tá? Lembrando que os 250 artigos, que é o cerne fixo da Constituição, ele é idêntico ao DCT em questão de hierarquia, porque não há hierarquia entre os mesmos. Se houver um conflito entre a DCT e os 250 artigos, prevalece aquilo que for mais específico para resolver o caso concreto. Tá bem? Beleza? Simples e fácil, como tudo na língua portuguesa. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, nada mais difícil do que mostrar, né, que às vezes você faz uma petição inicial com os pedidos relacionados a um assunto e amparado pela lei X. Aí, a hora que é o controle de constitucionalidade, o tribunal, com as turmas, com os 3 carinhas, eles vão julgar o teu caso, mas eles não aplicam a lei X, porque eles sabem que eles não podem fazer isso no controle de constitucionalidade. Isso não pode, né? Aplicação da súmula vinculante número 10. Beleza? Sobre o crime de responsabilidade, que é uma infração política administrativa, lembre-se que a Câmara dos Deputados ela pode autorizar o processo de impeachment contra o chefe do Executivo, depois uma simples comissão dentro do Senado também vai fazer isso, e depois o Senado vai julgar o crime de responsabilidade. Tá? Quem preside o Senado Federal é o presidente do Supremo Tribunal Federal, no caso do processo de impeachment. A Constituição Federal estabelece que a pessoa vai perder, né, o presidente vai perder o mandato e vai ser inelegível pelo prazo de 8 anos. Isso não aconteceu com a Dilma Rousseff, ela somente perdeu o mandato dela, ela não ficou inelegível pelo prazo de 8 anos. Mas é interessante saber que nós temos alguns dispositivos da Constituição que dizem algo, mas os tribunais ou o Senado, o Congresso, aplica outra coisa. Mas na nossa prova, pergunta o que está na Constituição Federal, a não ser que realmente esteja específico lá qual que é a postura atual do Supremo Tribunal Federal com relação a sobrestamento de toda a pauta do Congresso Nacional, no caso de medida de urgência, nas medidas provisórias que não foram votadas em 45 dias. Nossa, Rafael, esses últimos 10 segundos não entendi, né? Daqui a pouco a gente vê. Bom, de novo, pessoal, mais uma vez aqui, para você visualizar, né, o Congresso Nacional é bem tranquilo, você sabe que tem um prato para baixo, um prato para cima aqui, esse é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal, tá bom? E aqui nós temos dentro do Congresso, né, no caso da Câmara dos Deputados, você tem aqui a mesa diretora e as comissões, né? Cada uma dessas aqui, ó, cada parte dessas corzinhas aqui é uma comissão é formada por membros, né? Cada comissão deve respeitar o pluripartidarismo político. O pluripartidarismo político é uma situação relacionada a que cada comissão tem que ter vários partidos políticos. Não é assim, cada comissão tem um partido político. Isso não é respeitar o pluripartidarismo, tá bom? E uma das comissões é a Comissão Parlamentar de Inquérito. Ela faz tudo o que o inquérito policial faz. Ou seja, ela não faz o que o inquérito policial não faz. Então, ela não pode determinar a interceptação telefônica, ela não pode determinar a busca e apreensão, ela não pode determinar a prisão preventiva. Ela pode fazer, sim, a prisão em flagrante, mas prisão preventiva não pode. Bom, alguns termos interessantes que nós temos que aprender: neoconstitucionalismo, positivismo e justnaturalismo, né? É interessante você saber que o STF ele está focando bastante em julgar de acordo com a nova Constituição, que na verdade com a nova interpretação da Constituição, porque na Constituição está escrito tudo o que tem que estar escrito. Por exemplo, dignidade da pessoa humana. Para que eu vou ter que ter uma lei para dizer o que é dignidade da pessoa humana? Tecnicamente a gente teria que concluir que um homossexual pode colocar o nome dele feminino, se ele quiser, ou masculino, dependendo do caso. Nós teríamos que entender que os presos não podem ser torturados, não precisaria ter de uma lei de tortura, porque isso não é a favor da dignidade da pessoa humana. Então, interpretando-se com essa nova visão de neoconstitucionalismo, a gente fica tranquilo, a gente consegue entender que não precisaria somente da lei em si para resolver o caso concreto. Positivista é aquele cara que foca somente na lei, né? Na época do nazismo, no Tribunal de Nuremberg, os nazistas disseram que eles poderiam ser condenados perante a lei de Deus, mas perante a lei do homem não. Por quê? Porque de acordo com a lei do homem, eles fizeram o que estava escrito na lei do homem, na época, né, do nazismo, tá bem? E o justnaturalismo é aquele que diz que os direitos do homem, eles são aqueles direitos inerentes, né, e devem prevalecer sobre qualquer outro tipo de circunstância. Que se você nasceu com o direito a respirar, com o direito a comer, né, você tem que prevalecer com esse direito à liberdade para sempre. Bom, aqui nós temos algumas lógicas, né, sobre o trabalho que é feito dentro do Congresso. Para trabalhar, para votar dentro do Congresso Nacional, é preciso que pelo menos a maioria absoluta dos membros estejam presentes. Aí depois que entra, lê a pauta e vê o que está escrito lá, se tem que votar lei ordinária ou lei complementar. Aqui foi onde eu fui colocando os números apenas, tá bom? Bom, mais uma coisa importante sobre o sistema, né, de revisões da Constituição Federal. O bicameralismo, né, é na medida relacionada à transformação da Constituição por meio de maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 dos votos. Nós tivemos 6 emendas de revisão, que era unicameral. Em 88, depois que foi feita a Constituição Federal, eles disseram o seguinte: bom, vamos estabelecer uma regra de que por algum período de tempo nós vamos poder alterar a Constituição se ela realmente não se demonstrar de acordo com a nossa sociedade. E aí foi onde estava previsto as emendas de revisão.
tá bem? Tranquilo? Tivemos, salvo melhor juízo, 6 emendas de revisão. Bom, sobre o Conselho Nacional de Direitos Humanos, né, esse conselho aqui ele fica relacionado, fica focado com a Secretaria de Direitos Humanos. Então, você consegue interpretar dentro de uma desconcentração administrativa, a Secretaria ela fica conectada, focada ali, junto com o chefe do Poder Executivo Federal, o Presidente da República. Então, ela vai fazer tudo o que o presidente faria. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai, de certa forma, aplicar sanções naqueles órgãos que não estiverem respeitando os direitos humanos, sim, tá? Mas essa secretaria, juntamente com esse conselho, não vai representar o Brasil lá fora. Isso não vai acontecer, tá? Não vai representar o Brasil lá fora em eventuais conflitos na Corte Interamericana ou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso não vai acontecer, tá bem? Com relação ao direito tributário, nós temos ali no tempo do processo tributário aqui, mais uma vez, né? Hipótese de incidência, fatiador, obrigação tributária, tem que lançar em 5 anos, sob pena de decadência. O lançamento acontece, aí você tem a possibilidade de pagar por meio de compensação ou de dinheiro, ou de buscar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Depois, realmente inscreve-se o seu nome na dívida ativa, e aí nós temos a certidão de dívida ativa, onde que nós vamos ter esse papel sendo essencial para a propositura de uma execução fiscal, depois você é assestado e você é intimado o valor dos bens em penhora, tá? Bom, tudo isso estou dizendo que, se eventualmente acontecer de a sua empresa falir em outro processo, né, isso não significa que automaticamente haverá desconsideração da personalidade jurídica. Ou seja, se a sua empresa está no processo sofrendo uma execução fiscal, não pode o sócio, no caso você em si, já fazer parte do polo passivo nessa execução fiscal. O simples fato da empresa ter falido não é motivo idôneo para desconsiderar a personalidade jurídica de maneira imediata, de ofício. Tá bem? Beleza? Bom, sobre agências reguladoras, pessoal. Agências reguladoras, elas são autarquias criadas por lei. Obviamente, as autarquias são criadas por lei. Elas procuram fiscalizar o setor privado da administração pública, né? O setor privado que está prestando serviço para a administração pública. Imagina, Oi, TIM, Vivo e Claro. Elas prestam serviço público, né? Mas são entidades privadas. E quem fiscaliza? A Anatel, a Agência Nacional de Telefonia. Ela vai verificar se o valor das taxas está alta, se o serviço está sendo prestado com eficiência, sob pena de caducidade do contrato, tá? Então, tudo isso é importante. E, às vezes, você tem os diretores, né, os dirigentes dessas autarquias, eles podem ser demitidos a bel prazer? Não podem, porque se eles encontrarem um problema de corrupção entre o executivo e aquela autarquia, como é que vai fazer? Gente, é interessante também que as agências reguladoras são autarquias, elas são frutos da descentralização administrativa, então não tem hierarquia. Na descentralização administrativa, não tem hierarquia. Olha só, se você observar aqui, ó, nesse caso concreto, você tem a união aqui, e aqui você tem a autarquia, correto? Essa autarquia foi criada por lei. Esse cara que está aqui dentro, esse pessoal que está aqui dentro, eles têm problemas resolvidos internamente, não vai precisar de hierarquia de outro lado, não. Tá? Não tem nada com problema de hierarquia com relação a outras situações. Tá bom? O problema será resolvido internamente aqui. Existe a possibilidade de recurso administrativo impróprio, mas não significa que exista hierarquia entre a União e as autarquias. Não tem hierarquia. Então, o dirigente de uma autarquia, ele não está submisso hierarquicamente ao chefe do executivo federal, seja estadual ou municipal. Tá bem? Sobre vitalicidade e estabilidade, gente, interessante que a vitalicidade ela acontece com os casos, né, de cargos em 2 anos, de magistratura, Ministério Público e membros do Tribunal de Contas. Apenas a demissão ocorre no caso de decisão judicial com trânsito julgado, diferente dos outros servidores, né, que eles conseguem a estabilidade, podendo ser demitidos por meio de um procedimento disciplinar, tá, em 3 anos, estágio probatório, né, e também avaliações periódicas de desempenho acontecem, mas em 3 anos eles se tornam estáveis. Tudo bem? Beleza? Simples e fácil como língua portuguesa, lembrando que a lei cria cargos e automaticamente, né, pelo paralelismo das formas, se ela cria cargos, ela também extingue. Salvo quando o cargo estiver vago, é por meio de um decreto regulamentar autônomo, o chefe do executivo, ele pode extinguir um cargo público quando vago, tá bem? E aí, você tem que observar o seguinte, o edital é a regra de um jogo, né? Então, quando a lei cria um cargo, vem o edital e estabelece como é que vai funcionar a primeira, a segunda fase, a terceira fase, a situação da nomeação, né, o que você precisa de título e tudo mais. É possível que o edital seja alterado? Sim. Se eventualmente vier uma lei que altera a regra acima daqueles cargos. Então, eventualmente, é possível que um edital procure, sim, alterar algumas regras, né, para se adequar à lei em si. É a mesma coisa de você imaginar um processo de licitação em que as propostas vão ser feitas baseado no edital. Aí, de repente, vem uma lei e eleva o valor do ICMS, no caso, né, de transporte de mercadorias e serviços. Pô, o edital ele acaba sendo ineficiente, porque as propostas vão ser todas diferentes, né? Se souberem que uma lei vai alterar o valor do ICMS, as tarifas vão ficar diferentes. O ICMS não é uma tarifa, o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Mas quem paga as concessionárias são os usuários, pagando tarifa. E o cara na licitação, ele propõe um valor para a administração pública baseado no que ele vai ter de lucro. Agora, se eventualmente ele vai ter um lucro, só que esse lucro vai cair por causa do ICMS, ele não teria um tipo de proposta. Então, é possível sim que o edital seja alterado,
É possível que edital se altere, sim, de acordo com algum tipo de lei que venha existir. Tá bom? Gente, a administração pública, mais uma vez, né, seja ela prestador de serviço público ou de atividade econômica, ela tem que licitar, tá? Existe licitação sempre, 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 e concurso público nas empresas estatais, até as que prestam atividade econômica, Banco do Brasil, tá? Caixa Econômica Federal, tem que ter licitação, tem que ter concurso público. O que elas não têm é prerrogativas que não são estendidas ao setor privado. Por exemplo, elas não têm imunidade de impostos, assim como uma autarquia tem. Beleza? Maravilha? Simples e fácil, como língua portuguesa. Sobre medida provisória, pessoal, medida provisória é bem interessante, né? Na verdade, no controle de constitucionalidade, você fica muito focado, às vezes, na lei ordinária ou lei complementar. Você tem que saber que, além de leis ordinárias e leis complementares, nós temos também resoluções, decretos legislativos, nós temos medida provisória. Então, esse tipo de coisa também é passível de controle de constitucionalidade, tá? E eu só estou dizendo isso por quê? Porque existe uma resolução do Congresso Nacional, que é o trabalho realizado pelo Congresso Nacional, que ele estabelece o que acontece naquele período de 120 dias em que uma medida provisória teve validade, só que depois ela não foi convertida em lei. Então, uma medida provisória, pessoal, ela vale por 120 dias, né? Em regra, tá? E aí, acontece que, mesmo ela valendo por 120 dias, mesmo ela tendo validade por 120 dias, às vezes é possível que ela não seja convertida em lei. E se ela não vier a ser convertida em lei, o que vai acontecer com aquelas pessoas que se submeteram a este ato normativo primário da época? Uma resolução do Congresso vai estabelecer. Ó, a resolução do Congresso vai dizer o que acontece dentro daquele período, de março a junho de um respectivo ano, né? E mesmo depois dessa lei não tendo sido convertida mesmo depois dessa medida provisória não tendo sido convertida em lei, tá bom? Beleza? Maravilha? Então nós temos vários atos normativos aqui. Bom, gente, importante saber é que a medida provisória, ela tem que ser votada, né, em 45 dias. Se ela não for votada em 45 dias, ela não vai ser convertida em lei, tá? Perdão. Se ela não for votada em 45 dias, ela vai fazer com que a casa respectiva entre em regime de urgência e sobreste toda a pauta. O que é sobressar toda a pauta? A pauta é um papel com um monte de coisa escrita que tem que ser feita lá dentro do dia. E aí, essas outras coisas que estão lá dentro, resoluções, emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, essas outras coisas aqui não servem para nada. Mas aí vem a medida provisória, né? Deixa eu respirar. Não é que não servem para nada. Tudo está ali dentro da pauta, né, para ser analisado. Acontece que se uma medida provisória não foi votada naquele período de 45 dias, você vai desconsiderar tudo que está na pauta para votar a medida provisória, certo? Então, aí, nesse caso específico aqui, eu estou dizendo que não serve para nada, tá bom? Então, a medida provisória, se ela não for votada em 45 dias, ela entra em regime de urgência e ela sobresta toda a pauta. Sobrestar toda a pauta é fazer com que toda a pauta fique suspensa até que se julgue a medida provisória. Só que o STF não entende assim. O STF entende que a medida provisória vai suspender somente as leis ordinárias. Tá bem? É aquilo que eu disse, né? Igual no caso do processo de impeachment, um pouco ali atrás nesse vídeo. Gente, uma coisa que você tem que diferenciar é que a medida provisória não é urgente. A medida provisória se torna urgente se ela não for votada em 45 dias. Agora, também, isso é diferente do fato do do presidente da República propor uma lei e pedir regime de urgência. Então, é possível que o presidente da República proponha uma lei e peça que a votação dela deve ser urgente. Isso é diferente da medida provisória, que se torna urgente se não for votado em 45 dias. Tá? A medida provisória, por exemplo, não pode falar sobre direito penal, mas nada impede do chefe do executivo propor uma lei sobre direito penal, certo? Uma coisa é a medida provisória que já vale 60 por igual período, né? 60 prorrogável por igual período, e uma outra coisa é uma lei que vai ser votada no Congresso que não vale nem um dia se não for aprovada. Então, a medida provisória não pode dizer sobre direito penal, mas pode sobre um projeto de lei a respeito do assunto, tá bem? Gente, no Brasil não tem desconstitucionalização, tá? Seria você catar a Constituição antiga e fazer com que ela viesse como uma norma infraconstitucional no nosso Brasil. Não tem isso aqui, tá? Mas existe sim o fenômeno da recepcionalidade, né? Recepcionar as leis antigas, é como se os móveis da sua casa antiga fizessem parte da sua nova casa, tá bem? Bom, com relação à ética, vou comentar com você agora. Se você já assistiu o vídeo até agora, só não deixa de curtir o vídeo, dá um cliquezinho, não vai arrancar nenhum pedaço teu, dá um cliquezinho, tá? Seguir a página, caso você não siga ainda, e também encaminhar esse conteúdo para algum amigo seu. Se bem que se ele ver só essa coisa muito rápida aqui, ele vai se assustar, né? Bom, gente, é possível em ética reclamação verbal, um advogado pode fazer reclamação verbal em órgãos públicos, não precisa necessariamente ser por escrito, sobre a constituição de pessoa jurídica, criação de uma PJ, né, de um robozão. Esse robozão, ele vai ser criado, ele vai ter um estatuto social ou um contrato social, e isso tem que ser visado por um advogado. Esse advogado que vai visar, pessoal, ele não pode fazer parte da junta comercial que vai dizer que aquela pessoa jurídica, ela está certa, tá? Não faria sentido nenhum ele falar que está certo e ele mesmo comprovar que está certo. Bom, defensores públicos, pessoal, eles não precisam estar inscritos na OAB, tá? Só que eles não vão perguntar isso na prova da OAB, não. O que eles vão perguntar? Eles vão perguntar se procuradores estarão inscritos, se precisam estar inscritos. O procurador é um cara que é advogado, ele é advogado, né, do Estado, da União, do município. Ele é advogado e ele recebe um valor, né,
O específico, será que ele tem que ter inscrição na OAB? Tem que ter inscrição na OAB, sim. Defensor Público da União não precisa ter inscrição na OAB. Prisão de advogado pode acontecer de qualquer forma, né? O advogado pode ser preso se ele fizer uma merda. Só que se for um crime relacionado com o exercício da função, tem que ser inafiançável. E aí tem que ter um acompanhamento de um advogado da OAB. Agora, se for um crime não relacionado com o exercício da função, aí ele pode ser preso, mesmo se o crime for afiançável e não precisa de representação da OAB, basta a comunicação à OAB sobre a prisão. Tudo bem? Sobre o estabelecimento com sem reserva de poderes, você tem que ter aprendido até o presente momento. Se você não aprendeu ainda, corre, vai, pesquisa aí agora para saber o que é. Quem trabalha na mesa do legislativo é incompatível com o exercício de advocacia, e os seus respectivos suplentes também. Suplentes, cuidado com o suplente também, ele é incompatível com o exercício de advocacia, tá? Sobre receber importância desonesta, também isso é caso, né, de infração, é ético disciplinar. No caso de publicidade, você não pode falar que você foi um ex-juiz, né, que você foi um ex-ministro, ex-membro do Tribunal de Contas, você não pode fazer. Você pode dizer, sim, os seus cargos que você trabalhou, né, como sendo professor de faculdade, ou se você é professor de faculdade ainda, seus títulos acadêmicos, mestrado, isso aí você pode fazer, tá bom? Cuidado também que o advogado ele tem direito de transitar livremente nos órgãos da administração pública, inclusive podendo, né, ficar além das cancelas ou cancelos, tá bom? Gente, foco, força e fé, farra depois de um estudo. Um beijo do Mago, espero que você tenha aproveitado esse conteúdo, espero que ele tenha agregado valor para a sua aprovação. Lembre, gente, que a aprovação ela depende muito da sua disciplina. A disciplina que vai fazer com que você consiga alcançar o que você quer. Disciplina é muito mais difícil do que motivação. Motivação é legal, você se empolga no começo, só que a disciplina é para poucos. Foco, força e fé. Fala depois de um estudo. Tamo junto. Tchau.